Agora vamos à nossa coluna aqui de família com o meu querido terapeuta Pastor Américo, que eu tenho agora a satisfação de receber nos nossos estúdios aqui do Cidade Alerta Paraíba. Boa noite, Américo. Boa noite, querido. Sempre uma satisfação recebê-lo aqui no Cidade Alerta. E o seu tema de hoje realmente é sempre, eu diria, atual. Né? Porque sempre vai ter crianças e pré-adolescentes e é uma fase realmente difícil e complicada. Pois tá, Américo, como é que os pais, os familiares, né, de uma maneira geral, que estão naquela casa ali convivendo com esses pré-adolescentes, podem e devem lidar com essa situação? Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Primeiro dizer que realmente é uma fase de grandes transformações, em todas as áreas. Transição no físico, não é? No organismo, no psicológico dele, no sentimento, em tudo. E dizer que essas transformações que o jovem vive, essas mudanças, ele tem muito a ver com a forma como ele foi tratado, a formação que ele teve, ou ela, não é? Na sua infância. Porque até os 6 anos a criança cria a base de seu caráter. A partir daí ele tem uma visão de mundo que ele criou, ela criou, em função do que lhe foi oferecido pelos pais, a educação do lar. E daí ela vai formando o mundo. Quando chega na fase da adolescência, que é, como dizem, a fase em que é o adulto pequeno, então a pessoa, o indivíduo, começa a sentir-se a dona do pedaço, aquela falsa sensação de liberdade total, de que conhece tudo e que sabe de tudo, não precisa mais de ninguém. Não é? E daí começam os conflitos, que na verdade só pensa que sabe, só pensa que conhece, na verdade não conhece. Mas há um problema muito grande que dentro do adolescente já existem muitas coisas do adulto. Por exemplo, após a puberdade, não é? Já começam os perigos de engravidade, né? De gerar filhos, que o adulto tem isso e o adolescente também passa a ter após a sua período da puberdade. E muitas vezes sem nenhuma orientação, que não teve na infância, devida, certa, começa a exercer, não é, esses falsos direitos, trazendo graves consequências para a sua vida, para a família. Então, podíamos dizer uma coisa, a sua pergunta. O que fazer? Esse período, mais do que um outro qualquer, exige dos pais 3 atitudes. Básico, fundamental. Sem esses, não tem o que fazer. Primeiro é a comunicação. A conversa de pais e filhas, nesse período deve ser redobrada. Diálogo é a expressão-chave, é o remédio certo. Diálogo com qualidade. Segundo é a presença. Apesar de que a adolescente dessa fase, ela quer distância, porque vai formar os seus grupos, né? E, normalmente não quer mais sair com os pais, só quer passear com os seus grupos e tal. Mas é o momento da presença dos pais, presença afetiva, direta, em toda a atividade do seu adolescente. Falei do diálogo, da presença sim. E a disciplina. Mas sim disciplina. Porque enquanto o adolescente pensa que é dono do pedaço, que sabe tudo e não precisa de ninguém, é o contrário. Aí que ele precisa de orientações e disciplina. Dar não nessa fase, que não é fácil, mas é salutar, é terapêutico, é sadio. Ela precisa ter frustrações do não dos pais para poder entender o sentido da vida que ela acha que entende. Então, comunicação em qualidade e quantidade, presença na vida das crianças, dos adolescentes e disciplina. Sem isso, a polícia que vai ter problema e a sociedade também, como vemos hoje. É verdade. Quem está conosco, Américo, é a dona Rita. Boa noite, dona Rita. Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Pastor Américo. Eu sou Rita, aqui da cidade de Cuité. E eu tenho um rapazinho que estamos nessa fase. E querer saber de tudo. A gente fala, somos presentes na vida dele. Bem presente, tanto eu como o pai. Mas ele, às vezes, a gente fala uma coisa, ele acha que é tudo do jeito dele. Como fazer para a gente explicar para ele que não é do jeito que ele quer, e sim do jeito que a gente conversa e pode explicar para ser o melhor para o futuro dele? Boa noite, querida.
Isso deve, me permita a sinceridade, deve ser reflexo do tratamento que ele recebeu na infância. Porque se ele aprendeu na infância a ouvir e obedecer, saber que os pais têm razão no que falam, se ele aprendesse isso, ele teria mais facilidade de compreender seus conselhos ou suas orientações nesse período. Mas como talvez não tenha havido o suficiente, agora é fazer valer o diálogo franco, aberto, a presença, mas a disciplina, a decisão. O não tem que ser dado e o quero assim tem que ser cumprido, custe o que custar. Do contrário, ele não vai respeitar autoridade nenhuma, porque vocês são as maiores autoridades. Se ele não respeita pai e mãe e faz o que quiser, quem vai poder detê-lo amanhã? Então, o conselho é esse, a orientação é essa. O diálogo, a presença e a disciplina. Se tiver que dar o não, dê e faça o não se cumprir. Goste, não goste. Não tenha medo de se indispor, porque é o amor que a senhora tem está levando essa atitude enérgica com seu filho enquanto pode. O meu pai, Américo, falava na década de 70, né, 80, quando era criança, dizia o seguinte: olha, é melhor ser disciplinado por mim agora do que mais tarde pela polícia. É verdade. Então, era uma frase sábia. Agora, Américo, em relação aos amigos desses adolescentes, também estão passando por essa mesma fase de rebeldia, talvez de pensamento mágico. Qual a influência de uns para os outros em função dessa rebeldia em casa? Tremenda. Destrutiva, não é? Faz toda a diferença, porque ele vai ouvir dos pais o não e vai ouvir do grupo dos chamados amigos, meus amigos, que tem assim, cada qual de sua opinião. O problema maior é justamente isso. Os pais devem exercer sobre os filhos não só a autoridade, que é fundamental, mas ser exemplo. Então, nós sabemos, nossa vida passada, sim, como nossos pais eram exemplo. Então, ao dizer não, eles demonstravam o porquê. Eles davam o exemplo do porquê. Então, nós seguimos mais, associamos a palavra ao exemplo deles. Quando os filhos não confiam no exemplo dos pais, fica a deriva. Então, não há uma referência. Como eu não confio, porque os pais não dão o exemplo, então os conselhos dos amigos é mais agradável para mim. Então é importante. E quantos pais nesse período não conhecem os amigos dos filhos? Aí que a coisa pesa. Não só presencial, por exemplo, vou sair hoje com meus amigos. Quem são os seus amigos? Muitos pais não perguntam. Nem além de perguntar, não conhecem. Eu conheço pais que não, seus amigos vêm pegar você em minha casa. Eu quero conhecer um por um. Isso é claro, para a criança é constrangedora, mas é fundamental, porque eu sei com quem eles estão andando. São coisas do passado, sim, mas que dava resultado. Hoje, como não tem esse controle mais, resultado, as pessoas não sabem com quem os filhos andam e também o que está acontecendo, né? Muito bem. Isso é muito sério. Tivemos um caso recentemente na mídia nacional de um amigo que chamou o coleguinha para ir assistir uma festa e tal, e foi uma emboscada. Ele não sabia, o senhor não sabia que aquele amigo que chamou tinha envolvimento com crime e o filho, sem envolvimento, acabou pagando o pato por isto. É aquele velho provérbio: me diz com quem tu anda e te direi quem é. Então os pais têm que saber com que os filhos andam. Isso é um dever para poder proteger seus filhos. Também está conosco o Américo, é a dona Rochelle. Boa noite, dona Rochelle, fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite, Gilmar. Boa noite. Porque eu tenho um menino com 16 anos. Dou conselho a ele de correr, mas ele nunca me escuta. Eu queria saber sua opinião aí, doutor. O que é que eu faço para ele sair desses momentos que ele está vivendo no errado? A gente pede, mas ele diz que só sai quando morrer. Isso é normal? Eu não entendi. Ela falou o seguinte, que o filho dela simplesmente não a escuta, né? Ela dá muitos conselhos, dá muitas orientações, mas ele faz o famoso ouvido de mercador. Ela está querendo do senhor uma orientação, uma ajuda, como é que ela pode lidar com esse adolescente aí extremamente rebelde? Mas dizer mais uma vez... Tem 16 anos o filho dela. Certamente que esse mau ouvido dele não é de hoje. Infelizmente, tudo indica que ele não aprendeu até os 6 anos de idade, que os pais eram autoridades e mereciam respeito e obediência. Por não ter aprendido nesse período, certamente, desenvolveu o início da sua adolescência de forma rebelde. E hoje se sente o bambambam.
não sente mais obrigação de respeitar ninguém. Isso é com a senhora, certamente, é com a professora, com as autoridades do país. Essa criança está num estágio muito difícil. 16 anos é uma fase muito difícil, né? Seria difícil eu dizer para a senhora isto. Infelizmente, talvez já seja tarde demais. Não vou garantir, mas pelo que a senhora está me dizendo, nunca lhe obedeceu. Agora seria pedir a Deus graça sobre a vida dele, misericórdia, para que o mundo, que é um professor cruel, porque enquanto os professores primeiro ensinam para depois fazer a prova, o mundo primeiro faz a prova, não é? Para depois dar o resultado, essa criança possa ver exemplos e acordar para a vida. É o que eu posso lhe dizer, infelizmente, porque a idade dele já passou para conselhos. E também, para exercer sua autoridade de mãe, ele já está com o pescoço muito duro para se curvar a senhora, infelizmente. Claro que eram outros tempos, né? Década de 70, início da década de 80, era a minha época de criança e adolescente. E lá na minha casa, na cozinha, a título de incentivo de respeitar a autoridade do meu pai, tinha lá uma palmatória pendurada na cozinha. Américo, um abraço para você, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E até a próxima quarta-feira, quinta-feira, aliás, se Deus quiser, com mais um tema de grande relevância. E você pode sugerir temas aqui, tá bom? Mandando a sua sugestão para o 993321212, que é o número do nosso WhatsApp. Fique à vontade, mande sugestões. Quem sabe o seu tema não pode ser o próximo na quinta-feira aqui no Cidade Alerta Paraíba. Boa noite para você, Américo. Boa noite, e até obrigado. quinta, se Deus quiser.